Olá, aqui é Fábio Tel, especialista em aparelhos, e esse é o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou falar para você sobre o efeito vidro. Na verdade, efeito vidro é só uma brincadeira que a gente usa no laboratório para falar do acrílico quando ele está com super polimento, quando ele está super transparente que parece vidro. É um resultado que você consegue com técnica, talvez não exista um único caminho, mas eu tenho o meu caminho para fazer isso, as minhas técnicas que são simples e eu quero compartilhar com você. A primeira dica sobre o efeito vidro está, na verdade, antes de fazer a acrilagem. Eu utilizo um método de acrilagem de pó e líquido direto em cima dos modelos, e quando eu vou fazer placas oclusais é muito comum que eu tenha que fazer alívios no modelo para que a placa não tenha uma super retenção, para que ela não pressione os dentes, para que ela fique confortável. E esse alívio é comum que seja feito com cera. A minha dica é a seguinte: utilize sempre ceras claras. Evite ceras escuras, como essa daqui, muito vermelha, existem também ceras muito amarelas. Essa pigmentação pode passar para o acrílico, principalmente se for um acrílico incolor. Então utilize ceras claras, a cera precisa ser derretida, né? Utilize ceras bem clarinhas, como essa rosa clarinho, talvez você não tenha problema, possivelmente não vai ter problema. Ou então o que eu utilizo é parafina. Essa grande sacada. A parafina eu compro em barras, depois eu quebro em vários pedaços para poder derreter. Eu consigo trabalhar normalmente, como se fosse uma cera comum, e como ela é branca, não passa nenhuma pigmentação para o acrílico. Fica aí então essa primeira dica. A segunda dica, ainda falando do alívio, é a seguinte: o acrílico que vai ser colocado sobre o modelo, ele copia todos os detalhes do modelo e também os detalhes que tiver na cera do alívio. Então essa cera precisa estar bem lisa, você precisa aquecer ela na temperatura adequada para que ela espalhe ali onde você deseja, para que ela fique lisinha, sem furos, sem desníveis muito bruscos, porque isso o acrílico vai copiar e isso vai aparecer na sua placa, porque a placa precisa estar também lisa na parte interna para você ter esse resultado. Então capriche no seu alívio, deixe a cera bem lisinha, que o acrílico também vai ficar liso na parte interna. E a dica do efeito vidro de hoje é com relação à acrilagem e polimerização. Eu trabalho com acrílico autopolimerizável, eu trabalho com a técnica de jogar pó e líquido direto em cima do modelo, e se você trabalha com a técnica de misturar o pó e o líquido num pote e depois aplicar sobre os modelos, tudo bem, funciona da mesma maneira. A gente vai falar de um conceito, então a técnica que você utiliza não é o mais importante, e sim com relação ao tempo do acrílico, porque o acrílico autopolimerizável, conforme ele vai passando da fase de trabalho, ele começa a produzir bolhas, e para você ter esse resultado de super transparência, o acrílico não pode ter bolhas ou ter pequenas bolhas espalhadas pela placa ali que não chamem a atenção. Uma questão importante com relação ao tempo de trabalho é a temperatura ambiente. Dependendo de onde você mora, dependendo da época do ano, vai estar mais calor e o acrílico acelera com o calor. Então você tem que treinar bastante para adquirir a habilidade de aplicar todo esse acrílico em tempo hábil e logo injetar pressão. Ou então até resfriar um pouquinho o monômero, que isso vai aumentar um pouco o seu tempo de trabalho e logo em seguida também colocar a pressão para evitar a formação de bolhas. Eu utilizo esse tipo de panela de pressão. Essa aqui é uma panela que precisa receber 25 a 30 libras de pressão para fazer a nossa polimerização. E o importante é que ela precisa manter por um tempo essa pressão, porque um dos problemas comuns das panelas é ela perder pressão rapidamente. Então, se isso acontecer no seu equipamento, você tem que ficar atento para injetar um pouco mais de pressão para que ela mantenha uma pressão alta durante a fase de polimerização. E para finalizar as dicas de hoje é com relação à água que eu coloco dentro da minha panela de pressão. Eu coloco água morna normalmente, justamente para acelerar um pouco a polimerização das placas de contenção e dos aparelhos em geral. Mas com relação a placas oclusais é um pouco diferente. Eu coloco água fria, que é justamente para dar o tempo de eliminar todas as bolhas, fazer uma polimerização um pouco mais lenta e sempre com a preocupação de manter a pressão. E a dica de hoje sobre o efeito vidro é o seguinte:
Você já percebeu lá no vídeo 1 que é preciso deixar a placa lisa por dentro e agora eu vou falar sobre deixar a placa lisa por fora. É isso que vai dar um efeito também de muita transparência para o seu acrílico. E na parte interna, como a gente já falou, com relação ao alívio, e na parte externa é com relação a recorte, lixa e polimento. Então, como você pode perceber, a gente vai deixando o acrílico mais liso aos poucos. Primeiro com uma broca que vai desgastar muito e vai deixar a superfície bastante áspera, a outra vai deixar um pouco mais lisa, depois a lixa um pouco mais lisa. E depois com a mão eu utilizo a mesma lixa 180, se você quiser utilizar outra lixa, enfim, o teste de materiais diferentes fica à vontade, é muito bem-vindo. Mas eu utilizo a mesma lixa e passo com a mão, porque passando com o mandril a lixa tem um desgaste que é relativamente grande, passando com a mão eu vou deixar a superfície ainda um pouquinho mais lisa, preparando para o polimento. E para finalizar, então, a gente vai falar do polimento. É o polimento que vai deixar definitivamente a superfície mais lisa e eu utilizo então o polimento no torno, o polimento mecânico. Eu não tenho nada contra o polimento químico, já utilizei o polimento químico no passado, mas o melhor resultado a gente consegue realmente é com o polimento no torno. Então eu vou usar pedra pomes, vou passar o acrílico nessa roda aqui de pelo, eu utilizo a número 29 e utilizo essa roda aqui de brim. Essa daqui ela é um pouquinho mais dura do que a flanela em si. Então às vezes eu começo com essa daqui, que é mais, ela vai dar uma abrasão um pouquinho maior e depois eu passo para uma flanela que é um pouquinho mais macia. Ainda no polimento eu utilizo muito esse tipo de pedra aqui, que é uma pedra abrasiva. Talvez você encontre na Dental essa mesma pedra ou algo parecido com isso. Ela é simplesmente para usar no momento que eu estiver usando o brim ou flanela, ela vai ajudar a dar um desgastezinho no acrílico, deixando a superfície mais lisa. E quanto mais liso, mais bonito ele vai ficar. Ainda na parte interna, para você dar aquele arremate final e a placa ficar super transparente, super bonita, eu utilizei, neste caso daqui, o Mega Seal. Eu passei apenas na parte interna, porque existem áreas que o nosso polimento no torno não alcança. Se você não tiver esse produto, a fotopolimerizadora, se você passar a vaselina líquida, também vai dar um resultado muito bonito. A vaselina líquida, na hora que você lavar, ou o dentista lavar no consultório, vai sair, mas você já vai ter conseguido aquele impacto visual que é bastante bacana quando a pessoa pega a placa e está com, assim, super bonita, super transparente. Bom, eu começo misturando água a pedra pomes, faço aqui uma mistura que deixa uma pasta, formando uma pasta. E eu vou passar agora a escova de pelo em toda a extensão do acrílico, tanto na parte externa quanto na parte interna. A parte interna sempre é um pouquinho mais difícil, porque tem cantos que o polimento não alcança, mas eu vou fazer o meu melhor para buscar passar realmente a escova de pelo em todas as áreas. E aqui está finalizada já essa passada na escova de pelo. Não existe um tempo necessário, não precisa passar muito no mesmo lugar. Mais eu me preocupo em passar realmente em toda a extensão da placa, tanto por fora como por dentro. Quando eu vou fazer o polimento na roda de brim, eu tenho que ter uma preocupação de não passar muito no mesmo lugar. Porque esse material ele acaba esquentando um pouco o acrílico e se ele esquentar muito ele acaba queimando o acrílico. Isso não chega a ser um problema definitivo, você pode contornar isso, quem sabe passando de novo na escova de pelo, ou se for um caso um pouquinho mais grave, de repente passando uma lixa novamente para deixar o acrílico limpo, porque ele queima o acrílico, deixa o acrílico um pouquinho marrom, então você precisa de novo melhorar o acabamento naquele ponto para voltar aqui. Um outro cuidado que eu procuro ter aqui é de nunca passar a flanela aqui no centro e forçar a minha placa nas extremidades. Por quê? Ao passar aqui,
O acrílico pode esquentar um pouco e como o acrílico é um material plástico, quando ele esquenta ele fica um pouco maleável, eu posso deformar a placa se eu exagerar no polimento aqui no meio, forçando as extremidades. Então eu procuro pegar por áreas menores, eu vou segurando áreas pequenas e vou segurando bastante, até bem firme, né, para a placa não escapar da mão e acabar quebrando em algum lugar. Então eu vou pegando por áreas pequenas, nunca passando aqui no meio, forçando as extremidades, porque isso pode acabar, a gente diz, empenando, né? Que é quando você deforma o acrílico. Então eu costumo iniciar esse polimento aqui com a pedra pómez e depois eu passo para a pedra azul. E agora eu posso passar para uma flanela, que é um pouco mais macia, onde eu vou conseguir um resultado melhor na questão brilho. Como você pode observar, aqui nos dentes está tudo branco por dentro, que são restos de pedra pómez. Onde está essa pedra pómez é onde o nosso polimento não alcançou. Então, por isso é muito importante a gente ter já um pré-acabamento muito bom lá com a cera bem lisa, porque nesses pontos, aqui na parte interna, é onde o polimento não vai alcançar e a gente tem que contar então com um pré-acabamento de boa qualidade para a gente ter uma placa bem transparente. Olá, seja bem-vindo a essa aula onde eu vou falar sobre o polimento fotopolimerizável, aquele polimento que vai dar um brilho extra nas suas placas oclusais. Como é que funciona esse polimento? Você precisa de um líquido que ele funciona como um verniz, você vai aplicar na superfície do acrílico e esse líquido, para ele se polimerizar, para ele se cristalizar, ele precisa ser exposto à luz. Por isso, além do produto, você precisa de uma máquina chamada fotopolimerizadora. Falando um pouco do líquido, eu conheço de duas marcas diferentes. Esse aqui, por exemplo, é o Megasil da Universal. Também já trabalhei com o Palacil da Culzer. A forma de trabalhar, o tempo de trabalho, a maneira de aplicar e o resultado final, na minha opinião, são idênticos para os dois produtos. Então você pode escolher qual for mais conveniente para você, disponibilidade no mercado, o preço, enfim. Você pode ficar à vontade para escolher que trabalhando da forma correta o resultado final vai ser excelente. Quanto à fotopolimerizadora, eu tenho experiência só com essa máquina daqui, ela é a Photon Flash Max da VH. É a única que eu tive até hoje, funciona muito bem, mas eu sei que existem uma série de modelos diferentes, capacidade diferente de espaço aqui na parte interna, ou seja, a quantidade de aparelhos que você pode colocar ali pode variar de um modelo para o outro. O temporizador, que é a forma de você regular o tempo de exposição à luz, isso pode mudar de uma marca para outra, algumas até não têm um temporizador. Enfim, existe uma série de modelos com preços diferentes e até onde eu sei, embora eu só tenha experiência com essa, até onde eu sei, todos esses modelos de fotopolimerizadoras funcionam bem. Então, para você fazer uma compra segura, procure se informar com alguém que tenha um modelo que você deseja comprar, no preço que você está disposto a pagar, e ali você então, de repente, fazer um teste e ver o resultado para poder fazer uma compra segura. Agora eu vou demonstrar aqui como é a aplicação deste Megasil, especialmente para placas incolores, para você ter um melhor resultado. Bom, quando nós fazemos o polimento no torno de polimento, a gente vai ter acesso fácil à parte externa da placa e é onde a gente pode fazer um super polimento, deixar o acrílico bem liso, ele vai ficar muito brilhoso, muito bonito. Mas existem algumas áreas em que o polimento no torno não vai alcançar, como por exemplo essas áreas aqui, a vestibular do dente, a palatina aqui do dente, é onde o polimento no torno não vai alcançar. Então, para obter o meu melhor resultado com o polimento foto e o polimento final, enfim, o que eu faço? Para todos os meus aparelhos, eu faço o polimento no torno primeiro e eu venho com o Megasil para fazer um retoque
para realçar o polimento em áreas onde eu não consegui polir muito bem. Porque aqui você tem um pincel e, enfim, um líquido é muito fácil de espalhar e assim eu tenho acesso a todas as áreas onde eu não consegui fazer um ótimo polimento lá no torno. Uma questão importante é como eu faço para não deixar a placa amarelada. Existe uma questão que esse tipo de polimento deixa o acrílico incolor com uma textura assim, uma coloração mais amarelada. É porque o líquido ele não é totalmente incolor, ele é realmente um pouquinho amarelado. Mas se eu passar uma quantidade pequena, esse amarelado não aparece. Agora, se eu resolver passar esse produto na parte interna e na parte externa, no fim das contas eu vou ter uma camada espessa desse produto. E daí por isso vai ficar amarelado. As placas coloridas você não precisa se preocupar com isso, porque esse amarelado nunca vai aparecer. Mas nas incolores, então, o segredo é passar uma quantidade menor do produto. Então, como eu faço? Eu vou pingar aqui uma gotinha com a ponta do pincel. Eu venho aqui e espalho esse produto. Então, onde estava aqui um pouquinho esbranquiçado, porque é uma área onde eu não tinha alcançado com o polimento no torno, passando esse líquido ele vai ficar totalmente transparente. Nessa máquina, para uma placa incolor, eu posso programar 2 minutos. Se o acrílico for colorido, precisa de um pouco mais de tempo. Quanto mais opaco for o acrílico, mais tempo você precisa programar. Mas nesse caso aqui, um acrílico incolor, 2 minutos é o suficiente para fazer a fotopolimerização.